Sabe aquele vídeo que aparece pra você quando você já tá quase decidindo, né, tomar um rumo aí na sua vida, mas ainda não fala em voz alta? Esse vídeo aqui é pra você. Se você tá tentando emagrecer e se você tem sentido que seu corpo tá mais respondendo como antes, de repente seu sono piorou, tá com um foco meio inconstante, uma energia que não existe, então neste vídeo a gente vai falar sobre como o álcool pode estar fazendo parte dessa equação e talvez você ainda não tenha se dado conta. E lógico, eu não tô aqui pra ditar regra, nem pra pregar abstinência, né? Mas eu quero te contar o que que mudou pra mim, né? Quando eu decidi enxergar com um pouquinho mais de clareza o que eu achava que era só social. Por muito tempo eu me permiti. Então era um drinkzinho, um vinhozinho, um brinde, né? Um encontrinho, tudo dentro do que a gente chama de normal. Mas eu também comecei a me sentir estranha dentro da minha própria rotina. E aí eu tive uma fase difícil, uma fase que eu engordei 12 quilos. Eu tava me sentindo mais cansada, mais inchada, mais confusa. E eu comecei a normalizar isso como se fosse parte da vida adulta, né? Aí teve um dia, né, que eu olhei no espelho e pensei, bom, teve algum momento aqui que eu me perdi de mim mesma. E quando eu decidi mudar, não foi o pão que eu tirei, foi o álcool que eu reduzi. E foi ali que meu corpo ele começou a responder. Lógico, tem um conjunto de coisas. Mas tem uma coisa que eu preciso te adiantar desde já, é que não vai ficar tudo lindo quando você decidir ir por esse caminho. Você, por muitas vezes, vai se sentir deslocada, vai ouvir, só hoje, não faz mal. Mas você não era tão animada. Vai ter um sábado também, que vai estar todo mundo, né, do seu convívio social bebendo, e você vai pensar, será que eu tô ficando chata? Será que eu tô ficando velha? Será que eu tô errada? Então você vai se colocar em dúvida, né, sobre o que você decidiu. E às vezes a gente precisa, né, da bebida para acompanhar aquele grupo, né? Mas na verdade, às vezes o próprio grupo ainda não se deu conta disso, né? Que talvez não tenha nenhuma conexão. E mais difícil que encarar a bebida é quando você não tem mais aquele álcool ali para amortecer, né? Porque a bebida, ela mesmo em pouca quantidade, ela vai te deixar mais lenta, ela vai processar mal, te dá aquela ressaca sutil, às vezes, que não parece, né, ressaca. A mente fica um pouquinho mais confusa, o corpo fica mais reativo, a imunidade baixa, isso mesmo em poucas quantidades. E às vezes o que era pra ser um relaxamento começa a virar um cansaço acumulado, sabe? Um travamento que você não consegue nem explicar. Então, eu mesma, né, já perdi vários domingos, assim, só com aquela sensação de, hoje não tá funcionando aqui o tico e teco, né? E sem, às vezes você nem associa. E aí comecei a perceber isso quando eu parei de me sabotar em nome da descontração. E hoje eu escolho pra mim, né, o maior ganho que foi não precisar justificar mais o meu autocuidado. Vou te dizer uma coisa que eu gostaria de ter ouvido antes. Não dá pra conciliar a sua vida antiga com a sua vida nova. Queime o barco. Você não vai conseguir ir para um lugar novo voltando pro mesmo cais toda semana. E se tudo isso tá te incomodando, se você tem bebido mesmo sem querer beber, sabe? Quando você tá acordando, se sentindo estranha, culpada, tá mais desregulada. Então, fica comigo nesse vídeo porque você não vai precisar parar de beber, mas você vai precisar parar de se enganar. Tem 5 impactos que são silenciosos, né, do álcool na sua energia, no seu foco, no seu corpo. Então tem quem diga que a ignorância é uma bênção, mas se você continuou aqui nesse vídeo é porque você quer saber. Então vamos lá. O problema geralmente é que a gente foi ensinado a pensar que relaxar é a mesma coisa que desligar. Mas desligar não é o mesmo que reparar. Então o álcool ele faz exatamente isso, ele te desliga, mas ele não te repara. Então qual vai ser o primeiro impacto? No seu sono. Sabe aquela noite que você dorme pesado, mas você acorda se sentindo cansada? Ou que às vezes você acorda até ali no meio da madrugada sem saber o porquê? Quase sempre tem álcool envolvido. Quando você bebe, mesmo que seja pouco, seu corpo ele entra num estado de alerta silencioso. Então o fígado ele vai precisar trabalhar dobrado para metabolizar aquela substância. Então, em vez de se ocupar com a regeneração dos tecidos, né, da pele, do cérebro, ele vai estar fazendo o quê? Um plantão. Então, você acha que está dormindo super bem porque você relaxou, mas por dentro o seu corpo está como? Trabalhando loucamente ali, virando um plantão. E aí, no dia seguinte você já acorda, né, com um pouco menos de foco, geralmente irritado, inchado. E aí vem o quê? Culpa na segunda-feira. A segunda-feira que é difícil, mas pode ser o quê? O rastro
aquela tacinha que você consumiu no sábado. Uma outra coisa também é a energia, né, artificial. Tem muita gente que bebe para relaxar ou esquecer do dia. Às vezes a gente tem um dia difícil, mas aí no dia seguinte a gente vai ter um corpo mais lento, um cérebro mais preguiçoso. Você sente que tá sem pique para treinar, para render no trabalho, para conversar com clareza. É como se tivesse ali um peso te segurando, sabe? E às vezes esse peso ele não é só emocional, é algo mais bioquímico. Então, a gente precisa sempre analisar o todo. Às vezes você tá ali, não, perdi a motivação, mas na verdade você precisa o quê? Começar a revisitar aí o que você tá, né, colocando dentro do seu corpinho toda semana com uma frequência maior do que o normal. Mais ansiedade e menos controle. O álcool, ele vai mexer diretamente com seus neurotransmissores. Então, vai afetar serotonina, dopamina, GABA. E depois do pico, vai vir o quê? O efeito rebote. Por isso que muita gente sente mais ansiedade depois de beber. E normalmente não percebe que está relacionado. Você fica mais impulsivo, mais agitado, menos racional. E aí isso acaba o quê? Vindo aquela cascata. Você toma decisões que você não tomaria, sente culpa depois, né? Então também está associado, né, à compulsão disfarçada de fome. Tem uma coisa que poucas pessoas ligam, né? O álcool ele vai alterar os seus sinais de saciedade. Então ele vai interferir diretamente ali no eixo leptina e grelina, que são os hormônios que regulam a sua fome e a sua saciedade. Então é por isso que depois de beber, muita gente acorda com mais fome do que o normal. Ou passa o dia seguinte ali todo beliscando. Eu tenho certeza, né, que você já confundiu, achou que TPM, ansiedade, uma vontade de doce. Mas às vezes é só o seu corpo tentando equilibrar ali, né, o estrago de uma noite que você se excedeu um pouquinho mais. Uma outra coisa, né, que ele impacta muito é a imunidade. Então, ele deixa o seu corpo mais vulnerável. Pouca gente associa o álcool à imunidade, mas ele compromete diretamente o seu sistema imune. Então, ele vai atrapalhar, sim, a absorção de nutrientes essenciais e vai deixar o seu corpo mais inflamado. E aí, qual que é o resultado disso? Você vai ter mais retenção, mais dor de cabeça, mais alergia, mais infecção de repetição e menos resultado, né, no seu corpo, na balança, no seu bem-estar de forma geral. E o pior é que isso tudo vai se acumulando. Você começa a achar normal, né? Acordar cansada, precisar de café para existir, ficar irritada com tudo. E aí você também se culpa depois. Mas não é normal. Isso é só um reflexo, né? O seu corpo ele tá tentando manter o mínimo de equilíbrio com o que você tá dando para ele. E se ele tá falhando, é porque você não está o quê? Ouvindo. Às vezes não é só falta de disciplina, às vezes é também um excesso de ruído. E o álcool é mais um ruído que você normalizou. Então a parte boa é que tem jeito. Não vai ser sobre cortar tudo, mas a gente começar a escolher com um pouquinho mais de clareza, sair do automático. E foi exatamente isso que eu fiz. E foi aí que as coisas começaram a destravar. Eu sei que falar de álcool hoje em dia é mais delicado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente evoluiu em várias coisas, ainda tem um ponto cego gigante aqui. Porque ninguém quer admitir que só uma taça pode ser o que está atrasando, né, os nossos resultados. E aí o problema nunca foi só a taça. O problema sempre foi o contexto. Eu sempre falo sobre isso. Quando você não percebe mais o impacto, porque todo mundo à tua volta também está bebendo. Então a gente começa o quê? A se acostumar, né? Você começa a se questionar, será que eu que tô errada? Eu cheguei nesse ponto quando eu resolvi, né, me cuidar de verdade. Então, quando eu queimei o meu tava difícil, eu tinha engordado 12 quilos, eu tava desanimada, eu tava me sentindo distante, né, de quem eu era, de quem eu gosto de ser. E aí eu pensei, se eu continuar me permitindo desse jeito, eu não volto nunca. E foi ali que eu entendi que eu precisava de um plano. Né? Não era um parar de vez. Eu não vou parar de vez. Era organizar os limites. E aí eu estabeleci que o meu limite seriam 3 taças por semana. Não foi nada mirabolante. Foi uma tentativa de conter aqueles danos e isso me ajudou muito porque eu precisava de uma margem para entender se eu estava escolhendo ou eu só estava repetindo um hábito. Então, isso aqui é importante, é trazer para essa autoconsciência. Claro que teve uma semana que esse limite estourou, que, né, depois que aconteceu, eu pensei, poxa, será que valeu a pena? E é a hora que você começa a cair em si. Eu não gosto de romantizar nada. Teve dias que com certeza eu passei da conta. Teve semana que eu ignorei completamente essa regra. Mas mesmo quando eu falhava,
eu sabia que aquilo ali estava servindo, sabe, como uma régua. Era a régua que eu precisava para voltar mais rápido. Então, eu estabeleci um limite comigo mesma. Eu tinha esse combinado comigo, né? Então, às vezes, o que te ajuda não é nem a sua consciência alimentar, nem a saúde, nem a mentalidade. Às vezes, o que vai te segurar é um outro tipo de objetivo. E aí, essa conversa você tem que ter com você mesmo. No meu caso, era estético e funcionou. Né? Eu queria voltar a me ver no espelho, né, do jeito que eu gostava de ser. E em alguns momentos pensar na estética foi o que me salvou de cair de novo nos mesmos erros. Então é isso que é importante, né? Ter esse autoconhecimento para você entender o que vai te ancorar naquilo ali que você está definindo com você. Por que que você quer parar de beber? Por que que você acha que você precisa diminuir? Aonde você está querendo chegar? Então, quando você tem isso tudo de forma um pouco mais clara, vai ficando mais fácil de estabelecer limites. E eu adoro métricas. Eu gosto de ter regra, porque quando eu tenho regra, eu sei se eu tô exagerando, se eu tô passando do limite, se eu tô dentro, né, do que eu precisava estar. Então, vamos supor que se eu não estivesse vendo resultados com essa métrica que eu estabeleci, talvez eu tivesse que apertar um pouco mais, né? Ou talvez, poxa, se eu tô conseguindo evoluir e tá leve, que bom, isso aqui tá funcionando, tá dando certo. E aqui a gente entra em outra coisa sobre mim. Eu não sei se você é assim, mas quando eu tomo uma decisão, eu me comprometo. Eu demoro. Mas quando eu coloco. Geralmente eu coloco pra fora. Torno público as minhas decisões. Então, eu gravo aqui vídeo pro YouTube, tô lá no Instagram postando, e isso me ajuda demais. Porque isso dá um senso de responsabilidade com você mesmo. Então, não é só sobre você se cobrar, é sobre você se respeitar. Então, quando você traz isso pros outros, você vai ter que sustentar o que você definiu que agora eu sou assim. E quando eu retirei ali, fiz essa redução, eu tive muita clareza de como eu estava melhorando absurdamente. E aí eu pensei, gente, como é que eu tô aceitando isso por tanto tempo, né? Viver do jeito que eu tava vivendo só porque é socialmente aceito, né? Então ali teve um ponto também de reflexão. A gente às vezes cresce achando que o álcool faz parte da vida adulta, dependendo de onde você vive ou de como era a relação de álcool com a sua família. Mas quando você faz esse teste, essa experiência, você vê que você melhora sem ele, não tem por que você continuar justificando. Eu não condeno a bebida alcoólica, mas eu te convido a olhar a lupinha, entender o que é escolha, o que é fuga. Porque aqui que tem um ponto importante. A gente precisa ter clareza, ter também uma listinha de substituições, né? Por quê? Porque precisa ser estratégico. Então, de vez em quando, ali naquele processo, eu precisei contar o quê? Com o apoio de um energético, um refrigerante zero, uma água com gás, uma água com limão. É o ideal? Não, mas às vezes era melhor pra mim isso do que acordar no domingo sentindo que eu joguei todo o meu esforço fora. E mais importante, essas substituições, elas me ajudaram a manter o meu ritual sem cair no ciclo da sabotagem. Então, aos poucos, eu fui percebendo que eu não precisava do álcool, eu precisava de alguns momentos bons, de ter outras coisas para fazer, ter um objetivo mais claro. Quando a bebida saiu de cena, começou a aparecer coisas melhores. Então, às vezes, você precisa de um tempo real para você conseguir sentir isso. Eu não tô falando de você ficar 2 dias sem beber e você achar que, olha, nossa, como eu sou saudável. Eu tô falando de compromisso ali, ficar 1 mês, 30 dias. Você observa, nota, né? Em algum momento ali você vai falhar, eu falhei, mas cada tentativa vai te mostrar ali onde é que tá o gatilho. E cada recomeço vai mostrar que você não tá perdido, você às vezes está num piloto automático. Então, começa a olhar para você com um pouquinho mais de carinho, sabe? Faz esse teste de verdade, experimenta, vê como se muda alguma coisa na sua vida, se não muda. Lembra do que eu falei nos outros blocos? Não é fácil. Se for uma sociedade que se acostumou, que assiste uma série, que tá lá o protagonista, confraternizando. As pessoas comemoram, as pessoas estão tão tristes, elas bebem. Elas estão felizes, elas bebem. Elas estão comemorando um cargo novo, elas bebem. Tudo envolve álcool, né? Se você não cresceu num lar onde o álcool era normalizado, para você talvez esse vídeo aqui nem faça muito sentido. Para quem teve essa referência na vida,
sabe do que eu tô falando e sabe o quanto às vezes é difícil sair desse piloto automático. Eu tenho certeza que se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque tem alguma coisa aí que tá mostrando pra você que não tá legal, que tá na hora de dar uma reduzida, dar uma parada, tentar uma vida diferente, né? Já não está mais fazendo sentido, você já não tá mais se encaixando. O meu processo, ele não foi tão simples porque foi sozinha. Eu queria ter ouvido isso antes, né? Porque talvez eu tivesse entendido mais cedo que não é sobre o álcool em si. É sobre o que a gente está tentando evitar quando a gente se apega a ele, se acostuma. Porque o álcool, ele é socialmente aceito. É bonito no copo, faz parte dos rituais. Como eu falei, tem toda a série que a gente assiste, nos brindes de comemoração. Mas o impacto que ele tem na nossa saúde é silencioso e é acumulativo. Então, se você não para observar, ele passa sim a te conduzir. E o que eu aprendi reduzindo o álcool não foi só sobre estética nem sobre emagrecimento. E é isso que eu tô trazendo hoje para vocês. É sobre respeitar o meu ciclo, minha energia, meu corpo, todo um sistema. Eu, por exemplo, eu tive uma melhora absurda nas minhas cólicas menstruais, por exemplo. E isso, para mim, vale muito mais do que um momento ali de um brindezinho, né? Às vezes, né, um momento que nem dura tanto. Tá feliz ou triste, vai fazer parte da vida. O que não dá mais é pra gente se esconder a vida inteira, tentando caber num ambiente que já não te representa mais. No meu caso, o maior bloqueio não era a bebida em si, era o ambiente. Isso também é importante que você reconheça. Então, a sensação de que todo mundo estava esperando de mim o mesmo comportamento de sempre. E aí eu precisei me afastar por um tempo para criar estrutura, para dizer não sem me sentir errada, né? Porque isso também acontece. Então, você precisa sustentar as suas escolhas, né? E fazer o que você quer sem ter que pedir desculpa por elas, né? Então, teve uma vez que eu passei do ponto, por exemplo. Quem nunca, né? Bebi mais do que devia, e acabei vomitando. A minha tolerância sempre foi baixa. E naquele dia eu entendi que aquilo, né, não era mais sobre diversão. Estava passando a ser uma traição comigo mesmo, com os meus valores, com o que eu queria. Para mim, hoje, isso é inaceitável. Então, se alguma coisa me derruba ao ponto de passar mal, essa coisa não me merece, tá? E quando eu tô falando disso, né, lógico, é completamente diferente de uma intoxicação alimentar, né, que é uma coisa que é totalmente fora do seu controle, né? Agora, quando você que tá se derrubando, né, com padrão, né, esse padrão tá se tornando quem você é. Então, é óbvio, a vergonha não é, nossa, eu vomitei porque eu consumi álcool, é porque eu deixei chegar a esse ponto. O que eu tava tentando tapar ali quando eu me excedi? Eu tava feliz demais? Eu tava triste demais? Por que isso aconteceu? Então, às vezes a gente precisa se fazer essas perguntas. Eu tenho certeza que se você consome álcool regularmente, alguma vez na vida você passou por isso. Então, se eu tivesse que falar com alguém que tá vivendo isso agora, eu não te diria pra parar de beber. Eu te diria, pensa no que você está tentando tampar com esse comportamento que você está tendo. Vamos tentar ressignificar, encontrar novos propósitos e, se for preciso, queima o barco. Porque você não vai conseguir sustentar uma nova versão sua tentando agradar a antiga. Tem hora que você precisa sair da mesa e reconstruir sua identidade em outro lugar. E isso também vai envolver bioquímica. Então, quando você bebe, você altera os neurotransmissores, bagunça o seu cortisol, prejudica o sono, a recuperação, a ovulação, a saciedade. Então, seu corpo está funcionando completamente fora do ritmo. E a nutrição, quando ela estiver sendo bem aplicada, com estratégia, vai te ajudar a passar por isso de uma forma muito mais leve. Então, se você já tentou reduzir o álcool alguma vez e você sentiu esse desconforto, você sabe do que eu tô falando. Não é tão simples assim. Tenho certeza que você já se pegou em algum momento. É só hoje. Então, divide aqui comigo nos comentários, né? Você pode ajudar alguém que está vivendo exatamente o que você já enfrentou também. E se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, guarda só para você não. Manda, pode ser sua irmã, sua amiga, né? Alguém do seu grupo. Manda com aquela frase assim, ó. Vai lá e assiste isso aqui com calma, que é isso aqui que eu tô tentando te dizer. E se você também quiser dar um passo a mais, entender como a nutrição pode te ajudar a reconstruir isso tudo com estratégia, com método, né? Sem fórmulas milagrosas. Aqui na descrição você vai encontrar, né, os meus programas de acompanhamento, os meus links, os meus produtos.
Tem sempre um caminho possível, tá? Para quem tá pronto para sair do piloto automático. E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me acompanha também nas outras redes, porque eu ainda tenho muita coisa para te mostrar. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.